Seja muito bem-vindo. Nós começamos a partir de agora o TVC News. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. E a gente já vai conferir agora os nossos destaques dessa edição. Regras para realizar e divulgar pesquisas eleitorais. Justiça Eleitoral de Santa Catarina julgou 69% dos pedidos de registro de candidaturas. Setembro Verde, mês da conscientização para a doação de órgãos e tecidos. Professora de educação infantil é afastada por maus tratos. Hoje é dia de TVC Sport com Adilson Cardoso. Tem ainda a previsão do tempo e o comentário de Saul Carvalho. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Faltam aí 31 dias para as eleições municipais de 2024. Com certeza você já deve ter visto alguma pesquisa eleitoral, alguma enquete em algum perfil. E a gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Maximiliano Sobral, ele que é secretário judiciário do TRE de Santa Catarina. Maximiliano, seja muito bem-vindo ao TVC News. Boa tarde, é um prazer falar com sua audiência. Vamos a esse tema bem interessante. Maximiliano, a gente sabe que essa época aí surgem várias pesquisas eleitorais, algumas contratadas por partido ou até mesmo por veículos de comunicação que contratam essas pesquisas, mas a gente tem visto muito, era digital, rede social, todo mundo tem acesso aí o celular na mão, muita gente está fazendo enquete também nas redes sociais. Até que ponto isso pode ou não pode? Vamos lá. A legislação eleitoral, para a realização de uma pesquisa eleitoral, ela impõe uma série de critérios técnicos para que aquela amostragem, aquela coleta de opinião, ela reflita, de certa forma, a realidade. Toda pesquisa tem que ser registrada perante a Justiça Eleitoral. Quando a gente vai para o lado das enquetes, isso não tem cientificidade nenhuma, né? As pessoas colocam ali, por conta das redes sociais que dispõem de inúmeras ferramentas para a realização de enquetes, elas disponibilizam isso de uma forma muito simples, muito singela, e a coleta de informações se dá naquele âmbito de seguidores daquela página, daquele perfil. Então, isso não tem cientificidade, isso não traz não observa os parâmetros técnicos para a realização de pesquisa. O que a legislação eleitoral fala? Ela veda a realização de enquetes, a divulgação das enquetes a partir do dia 15 de agosto. Como isso tem que ser interpretado? As pessoas não podem divulgar essas enquetes como se fosse uma pesquisa eleitoral. Olha, gente, aqui só saiu o resultado de mais uma pesquisa, o nosso candidato está na frente, e colocar o resultado de uma enquete como sendo um resultado de uma pesquisa eleitoral. Isso dá multa, e as multas são bem pesadas. É importante a gente falar sobre esse assunto porque muita gente tem visto, né, Maximiliano, até mesmo portais de notícias que tenham alcance bom de seguidores acabam se utilizando dessas ferramentas das redes sociais, né, para fazer esse tipo de enquete. Mas a gente precisa deixar bem claro, né, que essas pesquisas de fato são totalmente diferentes de uma enquete da rede social. Exatamente. A Justiça Eleitoral, ela dispõe aos candidatos, às campanhas eleitorais, ela dispõe de uma plataforma onde as pesquisas devem necessariamente ser registradas. Assim, todos os políticos envolvidos, os partidos envolvidos, eles podem verificar se os critérios para a realização das pesquisas estão sendo observados. Para cada pesquisa, eles têm que detalhar o plano amostral, quantas pessoas irão entrevistar, o período, qual são o gênero, detalhar o gênero, profissões, se é economicamente ativo ou não, idade. Então, são inúmeros critérios, quem está contratando, por quanto está contratando. Então, são um conjunto de informações que são submetidas à verificação pelos próprios partidos e se eles verificarem, por exemplo, que é, no formulário de coleta de informações há informações contraditórias ou incompletas, eles podem impugnar aquela pesquisa eleitoral antes da divulgação do resultado.
Então é importante a gente esclarecer bem aí essa questão das pesquisas eleitorais que são registradas, né? De fato, que também não pode ser divulgada uma pesquisa, ninguém pode chegar e chegar falando que eu fiz uma pesquisa eleitoral e o resultado foi esse, sem ela estar registrada, né, aos órgãos competentes. Porque nessa época, infelizmente, a gente sabe que existem, né, pessoas de má índole aí querendo se beneficiar desse momento. Perfeito. E dependendo da situação, isso pode configurar, inclusive, crime, né? A pena pecuniária, a multa, ela já, para os seus telespectadores terem noção, o patamar inicial é de R$ 53.000, podendo ir a R$ 106.000. Então, é uma multa, uma das multas mais pesadas da Justiça Eleitoral, e também essa divulgação de pesquisa fraudulenta, se isso ficar caracterizado, se constitui crime, e podem ser já os responsáveis às penas da lei. Maximiliano, e falando aí dessas pesquisas que são de fato registradas, existem algum tipo de levantamento que seja feito em relação a empresas que podem ou que não podem fazer essas pesquisas eleitorais? Veja, para realização da pesquisa, a empresa ela tem que se habilitar perante o TSE, ela tem que apresentar um estatístico com é, um registro válido perante o Conselho de Classe, né? E a Justiça Eleitoral não faz uma verificação desses institutos, né? A quem compete fazer essa fiscalização é o Ministério Público, os próprios candidatos. Se ficar configurado qualquer irregularidade nessa pesquisa, esses profissionais poderão ser penalizados, né? E o Instituto também será penalizado. E até que data que essas pesquisas podem ser realizadas e divulgadas? As pesquisas podem ser divulgadas até, inclusive, no dia da eleição, que a gente chama o famoso boca de urna. O que é exigido pela norma é que elas têm que ser registradas com 5 dias de antecedência. Então, para que uma pesquisa, por exemplo, seja divulgada hoje, ela teria que ter sido registrada no nosso sistema com 5 dias de antecedência, para que permita justamente essa verificação. E como que o cidadão pode saber se ele está participando ali, respondendo de uma pesquisa que ela está legalizada de acordo com a lei? No site da Justiça Eleitoral, do TSE, do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, no nosso portal das eleições, ele vai encontrar um link lá direcionando para os sistemas de pesquisas eleitorais. Se ele der uma pesquisa na internet, pesquisas eleitorais, sistema, justiça eleitoral, ele já vai cair no nosso sistema de controle. Ele vai indicar que é a eleição municipal, o estado de Santa Catarina, e ele vai verificar qual município ele quer ver as pesquisas registradas. Maximiliano, quero agradecer a tua participação aqui no TVC News. Muito obrigada e por compartilhar com a gente essas informações importantíssimas para esse período que nós estamos aí de campanhas eleitorais. Eu que agradeço, e a Justiça Eleitoral está sempre à disposição. Forte abraço. E agora a gente vai continuar falando aí sobre eleições municipais, porque o Judiciário aqui de Santa Catarina já julgou 69% dos pedidos de candidatura. Em Santa Catarina foram registradas 19.332 candidaturas. Em Balneário Camboriú foram registradas 222 candidaturas a vereador e 6 candidatos a prefeito. Em Camboriú foram registrados 192 candidatos a vereador e 4 a prefeitos. Mas este número pode mudar, pois estes candidatos ainda estão em julgamento pelo TRE. Em primeira instância, os juízes eleitorais, né, eles têm um prazo determinado pelo TRE até o dia 16 de setembro, né, de 2024, para julgar em primeira instância, lembrando que eles ainda podem recorrer ao TRE e ao TSE. Tem a questão dos candidatos que estão sujeitos ao indeferimento, né, embora, como eu mencionei, eles podem recorrer, né, mas, enfim, tem candidatos que podem até ter o indeferimento definitivo ou desistir, né, haver uma renúncia também. A Justiça Eleitoral de Santa Catarina concluiu em primeira instância o julgamento de cerca de 69% dos processos relativos aos pedidos de registro de candidaturas para as eleições municipais de 2024.
todos os pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, precisam estar julgados pelas instâncias ordinárias e suas decisões publicados até o dia 16 de setembro. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar aí sobre o mês Setembro Verde para a conscientização da doação de órgãos e tecidos. E uma professora da educação infantil foi afastada por maus tratos aos alunos. A gente volta já.